Retomando a sessão, houve a interrupção por problema de conexão do conselheiro Leonardo, e ele me comunicou que no julgamento do item 2 da pauta, ele acompanhou até o voto do conselheiro Laércio. Então, eu comunico que o conselheiro Márcio também acompanhou. O conselheiro Márcio e eu acompanhamos o voto do relator, então, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso voluntário em razão da intempestividade. Então, esse foi o item 2. Então, retomaremos agora com o item 3, que é do conselheiro Leonardo Andrade, recorrente a MEISE, Comércio e Indústria. Nesse processo haverá o vídeo de gravação com a sustentação oral. Com a palavra o relator. Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de saldo credor do IPI, no valor total de R$400 mil, que a contribuinte informou ser relativo ao período compreendido entre o segundo trimestre de 2001 e o terceiro de 2002. O pleito foi amparado no artigo 11 da Lei 9779 de 1999. Para a verificação da legitimidade dos créditos solicitados em ressarcimento, foi instaurado o procedimento fiscal, cujos resultados estão consolidados na informação fiscal, de folhas 284 e 285. O auditor fiscal intimou, em 10 de agosto de 2004, e reintimou a empresa em 1º de setembro de 2004, a apresentar um demonstrativo analítico do total dos insumos a serem ressarcidos por nota fiscal de aquisição. Como até o dia 29 de setembro de 2004 a contribuinte não entregar o demonstrativo solicitado, o auditor propôs o indeferimento total do pedido sob o fundamento de falta de apresentação de elementos necessários para a apreciação do pleito. A autoridade competente acatou os argumentos da fiscalização e deferiu o pedido na sua totalidade nos termos do despacho decisório. O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade, limitando-se a solicitar que lhe fosse dada nova oportunidade para atender às intimações da fiscalização. Instruiu a manifestação de inconformidade com o CD, contendo arquivos e dados relativos às notas fiscais de aquisição de insumos intitulados, abre aspas, notas fiscais 2001, fecha aspas, e, abre aspas, notas fiscais 2002, fecha aspas. Ao verificar o conteúdo desses arquivos, constata-se que possui os elementos solicitados pela fiscalização por intermédio da intimação. Da análise dos dados, percebe-se que existem algumas inconsistências. Por exemplo, para algumas aquisições em que foi informada a alíquota do IPI igual a 0%, constam valores positivos na coluna IPI creditada. Apesar da inconsistência apontada, ou de outras que porventura existam, o processo foi baixado em diligência, por intermédio do despacho de folhas 443 e 444, para que fosse oportunizada à empresa mais uma chance para comprovar o saldo credor pleiteado em ressarcimento. Contudo, apesar de devidamente intimada a essa comprovação, a contribuinte não apresentou os elementos solicitados pela fiscalização, que desta feita elaborou informação fiscal de folhas 452 e 453, não reconhecendo qualquer montante do crédito a favor da empresa. Registros que a ciência da intimação de folhas 446 e 447 ocorreu em 7 de novembro de 2008, enquanto o processo permaneceu na unidade de origem até o dia 28 de dezembro de 2008, sem qualquer manifestação da interessada. A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade e apresenta a seguinte emenda, a transcrevo. O recurso voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo os seguintes argumentos. 1. Falha no encaminhamento do termo de diligência fiscal, solicitação de documentos que não foi direcionado ao setor responsável pelo seu atendimento, impediu que a empresa o atendesse com a necessária diligência. 2. Que um grave erro interno que não venha ao caso ser aqui discutido, poderia levá-la a não atender a determinação da Fazenda, normalmente quando se leva em conta que seria aquela maior interessada em consolidar a situação dos créditos que apontara como passíveis de compensação tributária. 3. Somente em 15 de julho de 2009, já quando se pronunciava o delegado da Receita Federal do Brasil de julgamento em Juiz de Fora, os responsáveis tomaram ciência do ocorrido e anexa documentos e pugna pela sua apreciação através da conversão do recurso em diligência. É o relatório. Obrigado. Eu peço que todos desliguem o microfone, eu também vou desligar, porque é onde às vezes acontece o problema na sustentação, na transmissão do vídeo. Então eu já vou silenciar o meu microfone e já vou compartilhar o vídeo. E caso não escutem, aí abra o microfone e se manifesta.
Posso passar o voto, presidente? Não, a princípio deu falha. Se persistir a falha, o processo será tirado de pauta. Eu vou copiar novamente o link. Laércio, por favor, me ajuda em algo. Oi. Eu vou disponibilizar o link no WhatsApp do grupo e, por favor, verifique se no YouTube direto você lá consegue acessar. E eu novamente vou tentar aqui. Eu vou tentar... Acessei aqui. Aí você consegue acessar? Consigo. Então, eu acho que você mesmo consegue compartilhar. Mas eu vou tentar aqui pela última vez. Pela última não, segunda vez, né? Cancelar. De fato, o meu aqui não funcionou. Você consegue, então, fazer o compartilhamento? Vou tentar aqui. Na ferramenta, você sabe onde é, né? Aqui do lado direito, em compartilhar um vídeo do YouTube. Aham. Tá, ok. Só um minuto. Tá, eu vou silenciar meu microfone. Senhoras e senhores conselheiros, membros da primeira turma ordinária, da segunda Câmara, da terceira sessão aqui do CARF, meu muito bom dia a todos. Meu nome é Lucas Montenegro, eu falo hoje representando a empresa Kion. A Kion, ela sucedeu a Ameise, que havia sucedido, por sua vez, a empresa Empilhadeiras Sul-Americanas. Hoje nós estamos aqui para tratar do processo de número 13.708.002.901/2002-91. Esse caso é um tanto quanto antigo, mas é um tanto quanto também simples de compreender. A Kion e as suas antecessoras, por sua vez, elas trabalham com a importação e a fabricação de peças, de materiais e equipamentos de movimentação de cargas, né, e como empilhadeiras, enfim. Na época, e até hoje, acredito, elas representam aquela marca de empilhadeira Steel. É uma marca até bastante famosa, até para quem é leigo conhece. E dentro dessas atividades, ela naturalmente adquiria matérias-primas e produtos intermediários e material de embalagem que davam a ela direito ao crédito. Na época, a então Steel do Brasil, né, apresentou um pedido de ressarcimento no valor de aproximadamente de R$400 mil, e esses créditos eram oriundos de apurações do mês de abril de 2001 e setembro de 2002. Eu tracei aqui uma pequena linha do tempo para facilitar a compreensão do que houve nesse caso concreto. No dia 25 de novembro de 2002, a Steel do Brasil protocolou esse PER, né, requerendo créditos de IPI desse período que eu mencionei, abril de 2001 e setembro de 2002. E em 14 de novembro de 2007, houve um despacho decisório dizendo que esses documentos que a empresa tinha apresentado junto ao seu pedido de ressarcimento, eles eram insuficientes para garantir a existência desse crédito. Na época, houve a intimação da empresa, mas ela não chegou a receber. Essa intimação ela aconteceu também em nível, depois, né, na sequência, tanto na DRJ e mais uma outra vez depois que houve o julgamento na DRJ também da manifestação de conformidade. O fato é que, embora tenha sido intimado algumas vezes, né, pelo menos remetida essas intimações requerendo diligências, né, e apresentação de documentos para comprovação da existência do crédito, embora tenha havido várias vezes essas intimações, a empresa ela, de fato ela nunca tomou conhecimento no tempo hábil dessas intimações. Ela até chegou a apresentar a manifestação de conformidade de forma tempestiva, no dia 21 de dezembro de 2007, e após o julgamento
da DRJ, depois de tomar conhecimento do julgamento da DRJ em 15 de julho de 2009, apresentou em 13 de agosto de 2009 o seu recurso voluntário, juntando aí sim vários documentos comprobatórios dos seus direitos. Esses documentos eles estão acostados às folhas 482 do processo. Mas, assim, feita essa breve introdução e essa breve leitura da linha do tempo, seria interessante notar aqui alguns pontos, né? A empresa, ela não é que ela tenha sido displicente ou não tenha tomado o cuidado devido na época, né? O fato é que ela não apresentou essas documentações na época por conta de sucessivas incorporações, né, e sucessivas movimentações societárias que também geravam troca de endereço. E na época, como a gente sabe, as intimações elas eram todas feitas por correios. E dentro dessa sistemática, né, na época de inexistência de ECAC, de ambiente virtual, de intimação eletrônica, era muito difícil você acompanhar e principalmente dar um encaminhamento correto, né, para o setor que realmente daria sequência a esses trabalhos de uma forma adequada. Então, na época, realmente, diante dessas 3 incorporações, né, foi primeiro a Steel, depois a Empilhadeiros Sul-Americanos, depois a Ameise, depois a Kion, realmente ficou difícil de acompanhar esses movimentos de intimação e a empresa realmente não apresentou essa documentação, vindo apresentar tão somente no recurso voluntário e alguma coisa ou outra ali na manifestação de conformidade. O fato é que essa inexistência desses créditos, ela nunca restou comprovada nos autos. Ou seja, nunca houve uma apreciação por parte da Receita dizendo o seguinte, esses créditos eles não existem. Sempre a argumentação era, não tem um documento suficiente para verificar os créditos. Mas já no julgamento da DRJ, na primeira manifestação da DRJ, um dos servidores que analisou verificou que realmente já havia indícios de que esses créditos eles existiam e tratavam realmente de operações que de fato aconteceram nas aquisições da empresa na época. E aí mandou intimar para apresentar documentações outras, né, nessas diligências e acabou que, não, por essas razões que eu mencionei, não foram atendidas essas diligências. O fato é que, hoje, se você verificar nas folhas 482 do processo, tem uma relação lá de uma vasta documentação que a empresa apresentou. Então, hoje, o que a gente sabe é que no processo existe uma farta documentação demonstrativa desse crédito. Então, independentemente de qualquer outra coisa, pelo princípio da verdade material, a gente sabe que os conselheiros, os julgadores, não poderiam, né, em tese, deixar de observar esse direito real da empresa ao aproveitamento desses créditos. Por outro lado, até para uma questão assim, bastante frágil, né, junto desse pedido de ressarcimento, a empresa apresentou 27 pedidos de compensação. Ou seja, dentro desse pedido de ressarcimento, existem vinculados 27 pedidos de compensação. Esse pedido de compensação, por sua vez, caso não haja esse reconhecimento de crédito, eles vão todos ser convertidos em débitos, né? Já estão, na verdade, suspensos por conta do julgamento da existência do crédito, mas, enfim, serão 27 débitos, né, que a empresa vai ter que arcar de forma indevida, porque esses créditos existem. Então, assim, seria muito injusto não haver esse reconhecimento de crédito, tendo em vista que uma mera formalidade de falta de apresentação de documento no momento adequado, quando a gente sabe que, na verdade, não foi uma displicência da empresa ou falta de cuidado, né? Foi ocasionado, como a gente já propriamente demonstrou nos autos, a empresa realmente foi objeto de várias incorporações, e dentro dessas incorporações, com mudança de endereço, enfim, alteração de responsável, de setor, ficou impossibilitado de apresentar esses documentos na época. Mas depois, assim que tomou conhecimento, já quando essas intimações eram juntadas de forma física nos próprios autos do processo, ela tomou providência de juntar tudo, preparou tudo, e no processo hoje a gente encontra essa vasta documentação comprobatória do direito do crédito. Então, por consequência disso, a gente sabe que a maior interessada, nesse caso, é a própria empresa de demonstrar os seus créditos, ou seja, não se trata de uma manobra de falta de interesse ou de má fé, de não querer apresentar documento em tempo hábil, não foi nada disso. A empresa só estaria se prejudicando nesse caso, né? Então, assim, não teria porquê deixar de apresentar essa documentação, quando na verdade se sabe que essa documentação existia e era plenamente demonstrativa da existência dos seus créditos.
Dentro dessa documentação, a gente pode citar as atas de incorporação, o registro de apuração do IPI, a relação das notas fiscais, o demonstrativo analítico dos créditos, a descrição dos itens das notas fiscais, os CFOPs, enfim, uma vasta documentação que demonstra realmente todos esses créditos, né? Não houve excesso de pedido, né, dos pedidos de ressarcimento. Dentro desse cenário, a gente pleiteia aqui, né, o conhecimento e total provimento desse recurso voluntário e também, lógico, né, por conseguinte, o reconhecimento da integralidade dos créditos pleiteados pela empresa e, no mínimo, que caso não haja elementos suficientes para verificar isso, o que a gente não acredita, né, que seja então um processo convertido em diligência para a verificação desses documentos de suporte ao direito creditório. No mais, agradeço a atenção de todos, meu muito bom dia e até breve. Acabou a sustentação, presidente. Ok, obrigado. Obrigado, Laércio, pela ajuda técnica aí. Antes de passar o voto, Leonardo, o arquivo que eu copiei da pasta T está em nome de outro contribuinte. O nome do processo é o mesmo. Não sei. A Meise. Sim, o final dele aqui, 2002-91, certo? Isto. Está copiando. Eu tinha que estar copiando. Tá. Agora abro o voto. De fato. Tá certo. Ok. Acho que eu copiei processo de pasta errada. Tá certo. Pode prosseguir com o voto. Voto. A matéria foi bem analisada pela decisão de piso, razão pela qual sua reprodução se faz necessária, sendo adotada como razões de decidir. Diz o deciso. Abre aspas. O indeferimento do pleito de ressarcimento resultou da falta de apresentação dos elementos solicitados pela fiscalização, folhas 219, 220, 281, 283 e 446, 448, para a comprovação da legitimidade dos valores creditados no raio, notas fiscais de aquisição de insumos, livros fiscais, etc. Apesar das várias oportunidades que lhe foram conferidas, a empresa não conseguiu comprovar a legitimidade dos créditos pleiteados. Na fiscalização, intimou e reintimou por 2 vezes a empresa a apresentar os livros e documentos necessários à confirmação da legitimidade dos créditos em comenda. À exceção do demonstrativo analítico das notas de aquisição de insumos, os demais elementos solicitados pelo auditor deveriam ter sido apresentados de imediato. A empresa deixou de fornecer os elementos solicitados, por exemplo, as notas fiscais de aquisição dos insumos com destaque ao IPI creditado. Nesse caso, a comprovação pela interessada da legitimidade dos créditos do IPI escriturados torna-se indispensável, uma vez que ao requerente do benefício compete a prova do direito creditório pleiteado, conforme prevê o Código de Processo Civil. Não basta a formalização do pedido de ressarcimento. É fundamental que esse pedido venha instruído com os elementos comprobatórios do direito. Em sua manifestação de inconformidade, a empresa limitou-se a solicitar que lhe fosse dada nova oportunidade para atender às intimações efetuadas pelo auditor, tendo juntado aos autos o CD de folhas 428, que contém arquivos com dados das notas fiscais de aquisições de insumos. Mas, apesar de lhe ter sido dada nova oportunidade para comprovar seu suposto direito, a contribuinte não se manifestou. A título de observação, é de se estranhar o acúmulo de saldo credor pela interessada, pois, segundo informado pela própria empresa, todos os produtos industrializados pelo estabelecimento são tributados a alíquotas positivas, maiores que zero. Diante da não comprovação dos créditos escriturados pela interessada, não há como lhe reconhecer qualquer montante passivo de ressarcimento.
Quanto às compensações, o não reconhecimento do direito creditório implica não homologação das compensações declaradas. Assim, permanecem não homologadas as compensações dos débitos discriminados nas decontas vinculadas a este pleito de ressarcimento. Voto pelo indeferimento da solicitação contida na manifestação de conformidade fechada. Digo eu, como visto, a recorrente não logrou êxito em tempo ou momento oportunos trazer prova hábil e idônea do seu direito aos créditos pleiteados, mesmo tendo sido oportunizado em diversas oportunidades. Os documentos apresentados, conforme consignado na decisão recorrida, não têm o condão de comprovar a legitimidade dos créditos escriturados pelo interessado, não tendo, portanto, a recorrente ser desincumbido do seu ônus probatório. Com o recurso voluntário interposto, a recorrente trouxe a documentação, cópia do registro de apuração do IPI, cópia da folha número 100 do RAIP, número 9, onde foi lançado em outros débitos o valor do pedido de ressarcimento de R$400 mil, relação das notas fiscais de importação de insumos, compondo o total do IPI creditado no valor de R$ 686.138,50, demonstrativo analítico do total dos créditos do IPI escriturados. E limita-se a pedir a sua apreciação, um argumento de que, por um erro interno, não respondeu ao termo de diligência fiscal solicitação de documentos. No caso, como corretamente consignado na decisão recorrida, é ônus da contribuinte trazer a prova do seu direito. Acrescente-se que não houve alegação por parte da recorrente sobre a impossibilidade de se apresentar a completa documentação contábil por ocasião da interposição da manifestação de conformidade e das intimações realizadas por parte da Receita Federal. Pelo contrário, da própria peça recursal, admitiu a recorrente o cometimento de falha no não atendimento da diligência. No momento da apresentação da prova, sua ausência na instalação da fase litigiosa e o ônus probatório de quem alega os fatos constitutivos de seu direito estão previstos nos artigos 14 a 17 do Decreto 7235, que regulamenta o processo administrativo fiscal no âmbito federal, e no artigo 373 do Código de Processo Civil. Os transcrevo. Nesse sentido, colaciono precedentes do CARF em relação ao momento da apresentação da prova, né? Trago precedentes do conselheiro Pedro Rinaldi, da conselheira Tatiana, da nossa ex-colega conselheira Tatiana e da conselheira Débora. Os processos administrativos, que tratam de restituição, compensação e ressarcimento de créditos tributários, e atribuição do sujeito passivo à demonstração da efetiva existência do indébito. No caso em análise, não houve o cumprimento dos requisitos necessários por parte da recorrente, quando ele foi oportunizado a apresentar a documentação hábil. Trago doutrina de Humberto Teodoro Júnior. Sobre a necessidade de se aprovar o direito creditório em pedidos de restituição ou compensação, é uníssono na jurisprudência deste colegiado, conforme precedentes a seguir relacionados. Aí eu trago precedentes aqui da própria turma, do conselheiro Paulo, novamente do conselheiro Pedro, do ex-conselheiro Marcelo, e um de minha relatoria. Especificamente, em relação ao ônus do contribuinte em provar o seu direito creditório com fundamento no artigo 11 da Lei 909/99, trago precedente, mais uma vez, atestando ser ônus do contribuinte esta prova. Então, diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, presidente. E a própria sustentação oral realizada pelo nobre patrono, ela confirma que houve uma falha, né, interna lamentavelmente, da empresa recorrente, e não apresentar nos momentos oportunos em que foi concedido o direito de atestar e comprovar a verdade material e a existência do seu crédito. Infelizmente, não houve o cumprimento por parte da recorrente dessa situação, então meu voto é no sentido de negar provimento ao recurso. É isso mesmo. Elcio. Bom, o representante da empresa, no vídeo, afirmou que os documentos que ele não pôde apresentar durante o trâmite do processo, lá na repartição e na DRJ, foi por problema interno da empresa, mas que no recurso voluntário ele teria apresentado. Mas pelo que eu vi aqui, na verdade, ele só apresentou a relação de notas fiscais, né? Ele não apresentou as notas fiscais, é isso? Não existe a apresentação completa, realmente, da documentação, digamos, no todo, para comprovar o direito creditório, conselheiro. Ele apresentou. As notas fiscais? Volume 6 e 7.
Só que o problema é que ele não apresentou as notas fiscais durante a fiscalização da elaboração do despacho decisório, né? E aí o despacho decisório falou, você não está apresentando a prova principal que eu estou solicitando para você, então eu não vou te dar o crédito sem julgamento do mérito. O despacho decisório é esse. Não, eu sei. Eu só estou alegando que ele falou que trouxe as notas fiscais no recurso voluntário. Ele trouxe. Trouxe? No recurso, sim. No recurso. O ponto é exatamente esse, que eu fiquei um pouco balançado aqui, porque eu estou até vendo aqui as notas fiscais, tem lá o chicote, tem todas essas coisas que usam na atividade dele, tem. Né? E crédito de IPI é muito simples. Crédito básico de IPI é muito simples, você precisa comprovar a aquisição. E ele está comprovando agora. O problema é que ele não comprovou lá no despacho decisório, né? Na verdade, a gente está julgando aqui e nem manifestação de conformidade, certo? Foram oportunizadas 3 vezes. Exato. O contribuinte apresentar a documentação, né? E, infelizmente, ele não atendeu. Então, ele foi intimado e depois foi reintimado em outras 2 oportunidades. Nós não estamos aqui num caso de despacho decisório eletrônico, que ele não tem conhecimento do que está sendo, por que foi negado. Não, ele foi intimado mais de uma vez, então ele teve a oportunidade em sede de auditoria e depois também manifestação de inconformidade. Então, aqui não há como atender agora em recurso voluntário. Isso aí, aplicação do PAF aqui, aquelas situações de excepcionalidades não se aplicam. Né? Acho que do artigo 16, parágrafo 4º, 2º, algo assim. Ok, estou apto a votar. Então, diante dos esclarecimentos, eu acompanho o relator. Ok. Leonardo Macedo. Acompanho, presidente, acompanho o relator. Pedro. Acompanho sim o relator, presidente. De fato, o momento para juntar as notas fiscais é quando ele pede o crédito, né? E é a prova principal da aquisição para obter crédito básico do IPI. Não juntou, não adianta juntar agora, é movimentar a máquina pública em excesso, né? Voltar tudo para trás, não tem nem como fazer isso. Acompanho o relator. Obrigado. Carlos. Acompanho. Laércio. Acompanho o relator. Márcio. Estou acompanhando o relator também, presidente. Eu também acompanho o relator, então, item 3 da pauta, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. O item 4 da BOIS foi tirado de pauta. A BOIS tinha o 4, 5, 6 e o 7. Ela pediu a retirada, não, foi o patrono mesmo, foi o próprio contribuinte que pediu retirada de pauta de 2 processos. Então ficaram os processos do item 5 e processo do item 7. É isso mesmo, né, Leonardo? Correto, presidente. Ok. Então, relatoria do processo 5, BOIS Cascade do Brasil, final 2007-11. Qual a palavra? O item 5 da pauta, passo ao relatório. O contribuinte supracitado, BOIS, solicitou o ressarcimento de COFINS não cumulativa, conforme o consta do PRDCONC original e retificador. A fiscalização da BRF de origem procedeu à análise do pleito do contribuinte, elaborando o relatório de fiscalização. Neste, após análise detalhada de contratos e operações do contribuinte com outras empresas pertinentes ao uso e exploração de área florestal, conclui pela inexistência de transação de compra e venda de matéria-prima, madeira, mas sim de amortização de direitos de uso e exploração de recursos florestais, evidenciada pela existência de nota fiscal de transferência da madeira da área florestal para industrialização pelo contribuinte com CNPJ
do contribuinte, ao invés de nota fiscal de venda para contribuinte. Logo, como o uso e a exploração de florestas somente podem ser contabilizados como bens e direitos do ativo imobilizado, recursos florestais, e a legislação da contribuição não admite a utilização da exaustão e da amortização para fins de cálculo dos direitos de crédito da contribuição, não existem créditos favoráveis ao contribuinte destas supostas e equivocadamente consideradas operações de compra e venda de matéria-prima florestal. Da mesma forma, foram apurados débitos tributários decorrentes da não inclusão de receitas de transferência de ICMS para terceiros, diminuindo o valor a ser recebido. Além disso, foram calculados e concedidos outros créditos solicitados, conforme demonstrativos constantes do estado relatório. Foi deferido parcialmente o ressarcimento pleiteado e homologada a compensação até o limite de crédito concedido nos termos do despacho decisório. E resignado, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade. A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de conformidade e apresenta a seguinte emenda. Direito de uso e exploração de florestas, ativo imobilizado, amortização, pagamento do contrato, não confusão com compra de matérias-primas, caracterização pelo contrato de cessão de direitos e pela nota fiscal de saída e entrada em nome do contribuinte. A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no ativo imobilizado, sofrendo a incidência da perda de valor ao tempo pela amortização, tendo em vista que o contrato de cessão tem prazo determinado e valores pré-definidos, que prevê hipótese de pagamento independentemente da quantidade das madeiras colhidas, em respeito ao princípio contábil da competência. Por isso, o pagamento da cessão de direitos não pode ser confundido com a aquisição de matérias-primas, as quais já estavam incluídas no contrato de uso e exploração de florestas. Piscofins acumulativos, amortização do imobilizado, crédito, necessidade de contabilização correta, restrição. O direito de crédito de PIS e COFINS, ambos não cumulativos, de bens utilizados na produção através de depreciação e amortização estão condicionados à correta escrituração e contabilização dos bens e direitos, obrigação do contribuinte. Ademais, mesmo que corretamente contabilizada, a amortização e depreciação de bens e direitos adquiridos antes de 1º de maio de 2004 somente pode ser utilizada para aferição de crédito das contribuições até 31 de julho de 2004. Seção de ICMS, incidência PIS/COFINS. A seção de direitos de ICMS compõe a receita do contribuinte, sendo base de cálculo para o PIS e COFINS. Manifestação de inconformidade improcedente. O recurso foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo em breve síntese que se dedica à fabricação, aquisição, venda, importação e exportação de tábuas de madeira, compensado em outros produtos derivados de árvores, exploração de atividades agrícolas, inclusive extrativas vegetais e florestamento, reflorestamento e demais atividades relacionadas à silvicultura. Para a realização de suas atividades, em especial a fabricação de lâminas de eucaliptos e compensados de madeira, a recorrente adquiriu da UBS troncos de madeira classificados como tronco classe A. O controlador da recorrente, Clabin Riocel, e a controladora da UBS firmaram o contrato de compra de propriedade e fechamento. A Clabin vendeu determinadas áreas de terra recorrente e determinados hortos florestais à UBS, sendo que a UBS estruturou a venda futura de madeira resultante dos hortos para a recorrente, bem como a administração e custeio dos referidos hortos, sendo acordado, entretanto, a qualidade e o custo parcial da matéria-prima fornecida para desenvolvimento de suas atividades e implantação de uma fábrica no Brasil. Para viabilizar o cumprimento do contrato, a recorrente e as demais firmaram vários acordos acessórios. Destaca-se o contrato de compra de madeira, firmado por Clabin e UBS, contrato de compra de destocagem e administração, firmado por UBS e a recorrente, escrituras públicas de compra de áreas chamadas fazendas, figurando como vendedora Clabin e vendedora recorrente. As mencionadas áreas de terra não se confundem com os hortos florestais. Como o interesse da UBS sobre os referidos hortos sempre foi de mero investidor, sem pretensões de exploração direta da operação, cedeu à recorrente a obrigação de administrar o cultivo dos hortos, já que, conforme acordado no contrato de compra e destocagem e administração, esta seria adquirente da totalidade das toras denominadas classe A. A administração da área de destocagem é feita em nome da UBS, por serem os hortos pertencentes à UBS. O fato de a recorrente não cobrar da UBS pela administração da área de destocagem se deu única e exclusivamente em decorrência do acordo firmado, que garantiu a venda de toras classe A da UBS para a recorrente com preço diferenciado. Não resta dúvida quanto ao direito ao crédito de COFINS incidente sobre aquisições de toras, destinadas à fabricação das lâminas e compensados produzidos, que figura como mera administradora das áreas de destocagem, hortos, que as toras são extraídas das florestas, hortos pertencentes à UBS,
que a cessão de direitos a que se referiu a fiscalização não consistia na alienação de domínio das florestas que a UBS adquiriu da Klabin, mas dos atos necessários ao cultivo dessas florestas, de tal forma que elas possam dar origem às toras classe A. Que a cláusula 1 do contrato de destocagem estabelece uma obrigação de compra para recorrente e outra de venda para a UBS de toras classe A, colhidas, que, como visto, não se confundem com as florestas de onde tem origem, e, como consequência da referida venda, assumiu todas as obrigações impostas à UBS, no contrato de compra e venda da madeira firmado por UBS e Klabin. As receitas decorrentes da venda de polpa de madeira, a Klabin pertence totalmente à UBS, devendo a recorrente, como administradora dos hortos, repassar à UBS tais valores. O fato de ter obtido um registro estadual de produtor rural para cada um dos hortos florestais de onde extrai as toras classe A também não significa a propriedade desses hortos. A condição de produtor rural não está vinculada à condição de ser proprietário de um estabelecimento rural, mas ao exercício da atividade rural, que exerce tais atividades independente de ser proprietário das florestas de onde extrai as toras classe A, que adquire, e a polpa de madeira entregue à Klabin, exercendo esta atividade rural por força do contrato firmado. Que a inscrição de estabelecimento produtor rural para cada um dos hortos de onde tem origem as toras classe A, adquiridas pela recorrente, é condição para o regular exercício da atividade extrativa. Que as toras classe A, resultantes da colheita e corte de árvores efetuadas nos hortos, devem ser transportadas para seu estabelecimento sede, onde serão submetidos ao processo de industrialização de laminados e compensados. Para que haja regular transporte no estabelecimento seu para o outro, é necessário que se emita nota fiscal de transferência. A emissão dessas notas fiscais de transferência não serve para que ela se acredite depísita, porque a legislação relativa aos créditos do tributo não condiciona o reconhecimento de tais créditos à emissão das notas fiscais. O simples fato de emitir notas fiscais de transferência de mercadorias de um estabelecimento seu a outro em nada afeta o seu direito ao crédito COFINS decorrente da aquisição de toras classe A da UBS. O fato de a UBS não emitir nota fiscal relativamente à venda das toras classe A em nada compromete a progressão de créditos do COFINS. Que a UBS não precisava emitir documento fiscal para respaldar a transferência física das toras classe A, pois ainda que não tivesse a propriedade, tinha a posse dos hortos para a realização das atividades de gerenciamento assumidas no contrato de destocagem. Ainda que fosse exigida a emissão de nota fiscal pela UBS relativa à venda de toras classe A recorrente, tal exigência seria por outros motivos que não relacionados à apropriação de crédito do DEPIS, sendo que o descumprimento dessa obrigação pela UBS não afeta nem poderia afetar o direito aos créditos da recorrente. Em decorrência da sua atividade exportadora, é imune ao ICMS. A receita decorrente da cessão dos créditos do ICMS oferidos nas operações de exportação não podem ser alcançados pela tributação das contribuições. A cessão de créditos de ICMS acumulados na realização de operações de exportação como forma legítima de ressarcimento dos custos dessas operações comerciais, configurando em verdadeiras receitas de exportação que fogem da incidência do PIS e COFINS, que é descabida a intenção fiscal de glosar os créditos de COFINS da recorrente em decorrência da exclusão do ICMS cedido da sua base de cálculo. É o relatório, presidente. Obrigado. Pode passar a palavra. Não, um minuto. Conselheiro Pedro, com a palavra. Só uma dúvida rápida aqui. Ele está alegando que é insumo, então, Toledo. Isso. Mas no caso, ele adquirir madeira, o que ele de fato adquiriu? Porque... É que daí acho que no voto vai ficar mais claro. Tá. Na verdade, ele defende que houve uma aquisição de compra e venda de madeiras, né? Mas, na verdade, o que tinha ali era uma utilização de uso de florestas. Tá, é diferente. Nesse tópico específico. Pelo menos foi o meu raciocínio, que vai ficar, acho que, mais claro na exposição do voto. Posso passar o voto, presidente? Sim, por favor. As matérias envolvendo a recorrente não são novas dentro deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A primeira matéria, em diversos processos, foi julgada desfavoravelmente ao pleito recursal. Por concordar com os argumentos esgrimidos nos julgados anteriores, os adotos como razões a decidir, motivo pelo qual a reprodução é a medida que se impõe. Em recente julgado, em processo de relatoria do conselheiro Rafael Madeira Abade, por unanimidade de votos, decidiu-se por negar o provimento do recurso voluntário interposto pela recorrente. Tal decisão apresenta a seguinte emenda a transcrevo.
Do voto condutor. A controvérsia diz respeito à possibilidade da recorrente apurar créditos da compra de toras de madeira. A questão decorre do fato de que trata-se de uma área de terras que, em 21 de fevereiro de 2001, a Klabin Riocel cedeu o direito de uso e exploração da área florestal para o UBS, direitos que foram cedidos para a Boise Cascade para a recorrente. A Boise, por sua vez, comprometeu-se a pagar para a UBS um valor fixo pelas toras por ela processadas. Assim, a Boise tem o direito de explorar a terra e o direito de pagar um preço diferenciado para a UBS, independente de colher ou não as madeiras, sendo que, segundo os contratos, será a própria Boise que processará as madeiras. Surge assim a questão se, quando da assinatura do contrato, a recorrente adquiriu o direito de uso e exploração das florestas. A floresta passou a ser sua, o que as transformaria em um ativo imobilizado depreciável, hipótese da fiscalização, ou se a floresta continuou sendo da UBS, que vendeu as madeiras quando da colheita. Em outras palavras, se a cessão pela UBS dos direitos sobre a floresta resultou ou não na venda das madeiras no momento da assinatura do contrato. Existe um fato relevante em toda essa sistemática, ou seja, o de que as notas utilizadas para a retirada das toras da floresta e encaminhamento para a indústria da recorrente são emitidas pela recorrente, a título de transferência do estabelecimento dela para outro, e não, como seria mais lógico, de uma nota de compra e venda da UBS para a Boise. No caso concreto, não obstante haver contratos de direito de exploração de terras, alguns fatos demonstram que, na verdade, houve uma verdadeira transmissão da propriedade das florestas, merecendo destaque alguns fatos. 1. Há um contrato excepcional, por meio do qual o recorrente compromete a pagar o valor das polpas de madeira para a UBS. Se a propriedade das florestas fosse da UBS, não haveria necessidade de uma ressalva para garantir à dona do bem o recebimento pela venda de algo que é seu. 2. As notas fiscais foram emitidas como transferência de mercadorias, e não compra e venda. E, finalmente, 3. As notas fiscais foram redigidas de forma que a transferência se deu entre estabelecimentos da mesma empresa, ou seja, a Boise. Todos esses fatos demonstram que as toras já eram da recorrente e não passaram a ser a partir do corte. Esta questão acerca da mesma empresa já foi decidida pelo CARF, merecendo destaque o acordo 31.01.01.147, proferido em 26 de junho de 2012, que teve como relator o ilustríssimo conselheiro Corinto Oliveira Machado, nos autos do processo número tal, cuja ementa foi assim redigida e eu a transcrevo. Ainda trago um precedente sobre essa mesma questão de relatoria do conselheiro José Luiz Bordignon, acordo 38.01.000.547. Do voto, eu transcrevo o voto e destaco. Não menos importante para a solução da LIG é analisar a forma como foram emitidas as notas fiscais da operação em trato. Como visto anteriormente, a fiscalização caracterizou a operação como aquisição de uso e de exploração de área florestal, e a recorrente como uma operação de compra e venda de matéria-prima. No caso, a contribuinte colhe as toras classe A, nos locais onde estão situadas as áreas florestais, e remete-as para seu estabelecimento industrial. Para tanto, emite uma nota fiscal de saída de produtor rural, cuja natureza de operação é transferência. Ato contínuo, registra a entrada das toras na unidade fabril, através de uma nota fiscal de entrada, com CFLP, número tal, transferência para industrialização ou produção rural. Note que o emitente das notas fiscais, saída da área florestal e entrada no estabelecimento industrial é a recorrente. Em nenhum momento da operação foi emitida uma nota fiscal de venda de mercadoria da UBS para a recorrente. Prossegue o voto. No que se refere às alegações acima exposadas pela requerente, é de se dizer que a nota fiscal é o documento que comprova a operação realizada. E no caso presente, a transação refletida pelas notas fiscais carregadas aos autos é de uma operação de transferência de mercadoria de um estabelecimento para outro, da mesma pessoa jurídica, e não de uma operação de aquisição de mercadoria, compra e venda. Desse modo, uma vez não comprovado nos autos que os valores pagos ao UBS referente à madeira extraída das florestas se trata de compra de matéria-prima, não podem os mesmos ser considerados no cálculo dos créditos na apuração da COFINS no cumulativo. Não cabe, nesse aspecto, fazer qualquer reparo na decisão da autoridade ECO. Trago também voto proferido pelo conselheiro Paulo Sérgio Celani, no acordo 38.01.003.297. Destaco eu. Simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa não caracteriza aquisição e não sofre incidência da contribuição. Não há nos autos notas fiscais que comprovam compra das toras de madeira ou outro insumo da pessoa jurídica que tenha se sujeitado ao pagamento da contribuição. Logo,
não há provas de aquisição que pudessem ensejar o direito ao crédito. Com fundamento nas mesmas razões que levaram essa turma, as decisões veiculadas pelos acordos são citados duas decisões, em especial a não comprovação da aquisição das toras de madeira em operações sujeitas ao pagamento da contribuição para o PIS. No mesmo sentido, são os julgados a seguir. Aí eu trago outros julgados, Acórdão 32.01.000.934 e o Acórdão 31.01.001.148, também de relatoria do conselheiro Corinto Oliveira. Passa ao segundo tópico. Recursão. No que tange ao segundo tema litígio, que trata da incidência ou não de COFINS sobre exceção de crédito do ICMS, tem razão a recorrente. Em processos em que figurou como parte, o CARF, através da Câmara Superior de Recursos Fiscais, nesta parcela, deu provimento aos recursos interpostos pela recorrente, em observância decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário número 606-107, em série de repercussão geral. Assim, adota tais julgados como razões de decidir conforme adiante colacionado. Então, eu trago o processo de relatoria do conselheiro Rodrigo da Costa Poças, o Acordo 93.03.009.428, destaco os principais excertos do voto proferido. Trago ainda um processo de relatoria do conselheiro Andrada, Canuto Natal. Trago a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no citado recurso extraordinário. Então, eu concluo o meu voto. Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário em obediência à decisão plenária do STF no julgamento do recurso extraordinário 606-107, em que foi decidido que não há que se falar em incidência de PIS e COFINS sobre os valores recebidos a título de cessão onerosa a terceiros de créditos de ICMS, provenientes de exportação e, consequentemente, suas exclusões da base de cálculo dessa contribuição. É como voto. Obrigado. Então, conselheiro, está votando, dando provimento parcial apenas para excluir da base de cálculo do PIS e COFINS, né, Os valores de transferência de crédito de ICMS a terceiros. Exato. Ok. Conselheiro Elcio? Acompanho o relator. Conselheiro Leonardo Macedo? Acompanho o relator, presidente. Pedro? De fato, foi bem explicada a questão. Não houve uma... Conselheiro Carlos? Acompanho o relator. Laércio? Acompanho o relator. Márcio? Com o relator. Eu também com o relator, então, por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial, recurso voluntário. Eu alterei um pouquinho, em obediência à decisão plenária do STF no julgamento do RI 606-107, sobre o rito de repercussão geral, em que foi decidido que não há que se falar em incidência de PIS e COFINS sobre os valores recebidos a título de cessão onerosa a terceiros de crédito de ICMS proveniente de exportação e, consequentemente, suas exclusões da base de cálculo dessa contribuição. Então, esta foi a decisão no processo no item 5 da BOIS. Passemos ao item 7, que é o final 2005-91. Presidente, Sim? o item 7 da pauta, final 2005-91, ele é idêntico ao item 5, só não tem a matéria da exclusão do ICMS. Tá, então não há o que prover. O meu voto é no mesmo sentido, só que daí, neste caso, eu nego o provimento. Entendi. Ok. Se alguém quiser dar uma olhada no processo, tiver alguma manifestação, eu te aguardo, então, para iniciar a votação, Elcio. Ele deve estar olhando. Eu acompanho. Acompanha. Leonardo Macedo. Acompanho. Pedro. Acompanho. Carlos. Acompanho. Laércio. Acompanho. Márcio. Com o relator, presidente.
eu também acompanho o relator, portanto, no processo da BOICE, item 7, que é o final 2005-91, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Então, julgamos até o item 7. Vamos fazer, então, um intervalo de 10 minutos, depois retomaremos. Então, por favor, apoio pode interromper a gravação. Encerrando a gravação, presidente.